Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar de enxerto conjuntivo, cirurgia de enxerto conjuntivo para recobrimento radicular. E você que não me segue ainda aqui no meu canal, convido você a se inscrever e aproveite também, já acione esse sininho aqui, ó, estão vendo? Então já clica nele e aí vocês, toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal do YouTube, vocês serão notificados. Então aí é uma forma de vocês estarem sempre atualizados sobre tudo que acontece por aqui. Tá bom, gente? E o nosso assunto hoje, eu vou responder uma pergunta de uma colega que me falou sobre, ela veio me falar que o enxerto conjuntivo dela, que ela fez, havia necrosado. E aí eu resolvi conversar com todos vocês sobre os motivos que levam uma cirurgia de recobrimento não dar certo. Quais são os principais fatores que contribuem para a necrose do enxerto conjuntivo ou para que esse enxerto conjuntivo ele não cumpra o objetivo que é recobrir a raiz. O que acontece? O que pode acontecer? Então, gente, primeiro fator é o conjuntivo muito espesso. Se você remove um conjuntivo muito espesso e coloca numa região receptora com epitélio fino, um fenótipo gengival fino, o que vai acontecer? Esse enxerto ele não vai nutrir essa quantidade de conjuntivo nesse epitélio que é fino, ele não consegue nutrir de forma eficiente um conjuntivo espesso. E isso pode levar à necrose. Então, hoje, as pesquisas mostram que a espessura correta, adequada para o enxerto conjuntivo é de 0,5 no máximo a 1 milímetro. Então, não há necessidade de você remover tecido muito espesso. E o que acontece? Quando você remove um tecido conjuntivo muito espesso, muitas vezes você tira gordura, vem junto gordura e você cria um pós-operatório doloroso para o teu paciente, porque você remove maior quantidade de tecido, então não há necessidade. Remova um tecido fino, se você remover ele um pouquinho mais espesso, afina ele com uma tesoura de microcirurgia ou com uma própria lâmina de bisturi, porque não há necessidade. E também, olha só, se você coloca um enxerto conjuntivo mais espesso e vamos supor que dê certo, só que aí vai ficar aquele volume, aquele tumorzinho de gengiva recobrindo ali a raiz do paciente, e também isso não contribui para que você tenha um resultado estético satisfatório. Tá vendo a desvantagem de você colocar um enxerto muito espesso? Primeiro, corre-se o risco de não dar certo, de não ter nutrição suficiente para esse enxerto. Segundo, o que nós queremos hoje quando nós vamos fazer uma cirurgia estética? Porque é uma cirurgia estética. Ela tem também, ela está obedecendo também o critério de saúde, porque uma das funções da gengiva é proteger a raiz, então você evita que a raiz fique exposta ao meio, você diminui a sensibilidade do paciente, né? Traz o conforto para que o paciente possa comer alimentos frios, doces, sem ter sensibilidade. Mas o paciente ele quer resolver as questões de saúde, mas ele quer também estética. E a gente quer também proporcionar isso para os nossos pacientes. Então, o que nós queremos? A mesma cor, a mesma textura, né? Nós não queremos áreas de cicatriz nessa região. Nós queremos a mesma espessura. Então, nós queremos o que o paciente perdeu. A gente quer a mesma gengiva, a mesma espessura, a mesma cor. Gengiva mais clara, chama atenção. Gengiva muito espessa, as pessoas vão ficar olhando, principalmente se for no canino, que ele geralmente a raiz do canino ela já é um pouquinho, né, protuberante, um pouquinho mais vestibularizada. Isso chama atenção.
Então não há necessidade, vamos colocar enxertos finos, porque você vai proporcionar estética para o teu paciente e a previsibilidade também, evitando a necrose. Então, primeiro fator, espessura do enxerto conjuntivo. Tomem cuidado com a espessura do enxerto conjuntivo. Segundo fator, condição sistêmica do paciente. É importantíssimo nós verificarmos a condição sistêmica. Paciente, principalmente paciente diabético descompensado, nós não devemos fazer cirurgia, porque nós sabemos que a diabetes ela interfere na cicatrização. Então, isso pode levar à necrose. Prestar atenção, se o paciente é um paciente diabético, então faça, peça o exame ou faça você mesmo no consultório o exame de glicemia para verificar se realmente ele está compensado ou não, porque muitas vezes ele fez os exames há um tempo atrás, está ok, mas naquele momento, naquela data que você vai fazer a cirurgia, pode ser que ele não esteja bem. Então é preciso conferir, é preciso ter esse cuidado. Então, primeiro fator, espessura do conjuntivo. Segundo fator, condição sistêmica do paciente. Outra coisa, verificar os medicamentos que o paciente toma. Tem medicamentos que podem interferir na cicatrização. Então é importante verificar que medicamentos o paciente está tomando. E a gente não é obrigada, gente, a saber todos os medicamentos que existem no mundo. Mas, se é um medicamento que você não conhece, anota o nome e olhe, pesquise a bula leia a bula desse remédio para saber se esse remédio não vai influenciar, não está influenciando na circulação. Um outro fator também relacionado à condição sistêmica do paciente, se o paciente é fumante. Então, é importante já avisar para o paciente que o índice de sucesso em pacientes fumantes é menor do que o paciente não fumante. Então, é um risco, é um fator de risco para a cirurgia, para comprometer o resultado da cirurgia. Então, é importante já conversar isso com o paciente, tá? E um terceiro fator que também está relacionado ao enxerto, à sobrevida do enxerto, a vascularização, porque, gente, o enxerto conjuntivo, para dar certo, ele precisa ser estabilizado e precisa de nutrição. Eu falei da nutrição em relação à espessura, falei em relação também à espessura do tecido que vai recobrir esse enxerto da área receptora. E nós precisamos nos preocupar com a imobilização desse enxerto. E quando isso acontece na sutura, a sutura então é a coroação da nossa cirurgia. Não adianta remover um enxerto com uma espessura bacana, um enxerto de uma região bacana, não adianta você preparar o leito receptor de forma adequada, o teu paciente está saudável, se na hora de você fazer a sutura, você não imobiliza de forma adequada. Então, a região que recebe esse enxerto, ela fica com mobilidade, o tecido não fica bem coaptado, bem firme na região, ele fica meio solto e esses pontos podem soltar durante a cirurgia e comprometer, durante o pós, a questão na parte de cicatrização, no período de cicatrização, pós-cirurgia, esses pontos eles podem soltar e isso comprometer a cirurgia. E para ter nutrição também, esse enxerto ele tem que estar bem suturado. Nós não podemos apertar demais, porque senão você pode comprimir, promover uma vasoconstrição e não ter nutrição, porque você apertou demais, mas também você não pode deixar folgado. Então, escolha a sutura que você domina, estude essa sutura antes, verifique depois da cirurgia se está bem adaptada, se está bem firme essa sutura, se ela foi bem feita, porque a sutura, gente, geralmente é a hora que nós já é o final da cirurgia, muitas vezes nós já estamos cansados, mas nós não podemos entregar os pontos, é nesse momento que a gente deve parar, respirar e ir com todo amor e fazer uma bela sutura, porque essa sutura, ela vai fazer diferença.
Não adianta nada os outros passos se você pecar na finalização da tua cirurgia. Então presta atenção na sutura, tá bom? Então, ó, espessura do enxerto, condição sistêmica do paciente, fenótipo da área receptora, se a gengiva é fina ou espessa. Se a gengiva é espessa, ela promove uma nutrição boa para o enxerto conjuntivo. Agora, se ele é fino, já requer mais cuidado, mais atenção. Não traumatizar o tecido na hora que estiver preparando o leito receptor, porque isso também vai influenciar na nutrição desse enxerto, tá? Às vezes vai descolar, dependendo da técnica, e acaba perfurando esse retalho. Isso pode prejudicar a cicatrização. E sutura, né, com utilizar o fio adequado, fio 6/0, 5/0, para que eles promovam uma boa coaptação do leito receptor e também prendendo o enxerto conjuntivo de forma adequada, de forma que o enxerto fique aderido na posição correta e o epitélio fique em contato com esse enxerto conjuntivo sem ficar se movimentando, porque isso é que vai garantir uma nutrição e um período de cicatrização confortável para o paciente, tá bom, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês, esses 3 fatores: espessura do enxerto conjuntivo, condição sistêmica do paciente e sutura. Lembrem-se, coloque isso na cabeça de vocês, o enxerto conjuntivo, para dar certo, ele precisa de nutrição e uma boa sutura. E é claro, da condição sistêmica do paciente. Então, preste atenção nesses fatores e com certeza, vocês observando esses fatores, vocês vão ter sucesso. Então, essa é uma forma da gente medir a previsibilidade do sucesso da nossa cirurgia, tá? São fatores que nós podemos controlar, que é a espessura do enxerto, a forma de suturar, o preparo do leito receptor, a condição sistêmica do paciente. Nós devemos observar. Se o paciente não estiver controlado, se estiver com a condição sistêmica que merece controle, então primeiro fazer esse controle, primeiro equilibrar a condição sistêmica para depois fazer a cirurgia. Não adianta nada fazer a cirurgia na doida, na pressa e sem observar isso e depois, não deu certo porque a sua diabetes não está controlada. Porque tudo que a gente fala, que nós conversamos antes com o paciente, é explicação. Depois é desculpa. Então tudo que nós precisarmos conversar, nós temos que conversar antes, já colocar os fatores de risco, a previsibilidade do sucesso dessa cirurgia para o nosso paciente. Isso passa confiança, isso também diminui a ansiedade. Todo paciente que vai fazer uma cirurgia, ele tem uma certa ansiedade, né? Falou o nome cirurgia, já cria uma ansiedade no paciente, ele já fica apreensivo, ele quer saber do resultado, porque ele quer saber se muita gente, né, tem medo de cirurgia, então ele quer saber se o esforço dele vai valer a pena, o quanto vai valer a pena. Então ele quer saber o quanto essa cirurgia vai resolver o problema dele. Então deixe isso muito claro para o paciente, porque isso passa tranquilidade, isso passa conforto para o paciente e ele vem para a cirurgia com menos ansiedade, tá bom? Tenha casos clínicos parecidos com o do paciente, para você mostrar para ele o resultado, a sua expertise. Isso também passa confiança para o paciente. Ele vê que você já conseguiu resolver casos semelhantes ao dele, então vai conseguir resolver o dele também, né? É claro que cada caso é um caso e eu sempre falo para os meus pacientes que cirurgia é 50% a gente, 50% eles. Porque principalmente em cirurgias delicadas como são as cirurgias de recobrimento, ela depende do cuidado, da delicadeza de cuidar dessa cirurgia em casa. Então a gente tem que trazer o paciente aqui no pós-operatório, chamar o paciente com 3 dias, dar uma olhada, ver se ele está higienizando da forma correta, ver se está tudo bem
e acompanhar, porque o pós-operatório é importantíssimo para o sucesso da cirurgia. Tá bom, gente? Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E, gente, você que tem alguma dúvida de algum assunto de odontologia relacionado à periodontia, à reabilitação, oclusão, implantes, periodontia, resina, né, facetas em resina, restaurações, podem me mandar, pode colocar aqui que eu gravo um vídeo para vocês e respondendo a pergunta de vocês, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E muitas vezes acontece da cirurgia não dar certo e o colega ficar frustrado de não saber o que aconteceu para aquela cirurgia não ter sucesso. Então, gente, em qualquer coisa que formos fazer, é importantíssimo nós sabermos identificar o erro ou os erros, o que nós poderíamos ter feito para que tivesse sucesso aquele tratamento. Isso é aprendizado. Então eu estou passando aqui para vocês alguns fatores que podem, e são os principais fatores que contribuem para que uma cirurgia de recobrimento não dê certo e que possa promover necrose do tecido, tá? Então é importante, quanto mais nós pudermos minimizar tudo que pode levar um prejuízo no pós-operatório ou no resultado estético e funcional da nossa cirurgia, nós devemos cercar deles antes de fazer essa cirurgia, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, contem comigo, estou aqui com vocês, né? Que para nós fazermos e promover uma odontologia ética, uma odontologia feliz, que nosso trabalho ele sirva para promover alegria e felicidade para os nossos pacientes e não o contrário, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Gente, e não deixe de curtir aqui esse vídeo. Então, eu tiro um tempo aqui para fazer do meu consultório, do meu tempo de trabalho, para preparar esse conteúdo para vocês. E quando vocês curtem, é uma forma de medir, né, o quanto esse vídeo foi útil, quanto vocês aprenderam com esse vídeo. E então eu fico muito feliz quando vocês curtem aqui o vídeo. E como diz um amigo meu, ele fala assim: eu demorei 17 minutos para fazer esse vídeo, você não vai demorar nem um segundo para curtir o vídeo. Então eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? E isso é uma forma também de nos motivar a fazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, beijos e até a próxima!